Dando sequência, chegamos agora à carta à igreja de Pérgamo. Nessa carta o Senhor se apresenta como aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Já vimos isso no capítulo 1, que essa espada ela representa a palavra de Deus. E quando ela é afiada como espada de 2 gumes, fala da penetração dessa palavra no interior do ser humano. Vale a pena dar uma olhada em Hebreus, capítulo 4, versículos 12 e 13. Diz assim, Hebreus 4, 12: Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem devemos prestar contas. Então, o Senhor se apresenta a Pérgamo agora como aquele que tem a espada afiada de 2 gumes, a palavra de Deus e o seu poder de penetração. Versículo 11, Apocalipse 2, 11, ele diz: Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé. E ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, o meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Ele fala: conheço o lugar onde habitas, onde está o trono de Satanás. Vamos olhar isso com calma, porque a igreja o trono de Satanás não estava estabelecido na igreja. A igreja já habitava onde há o trono de Satanás. É impossível que o trono de Satanás estivesse na igreja, porque o Senhor é aquele que anda no meio dos candeeiros de ouro, no meio das igrejas. Então, não há lugar para Satanás estabelecer o seu trono na igreja. Ele está se referindo à idolatria que impera naquela região. Ele falou para a igreja de Esmirna que a sinagoga dos falsos judeus estava a serviço de Satanás. Então há muita idolatria ali, e é isso que nós vamos ver nessa carta e na próxima. A idolatria impera ali e tudo a serviço de Satanás. Satanás pode estabelecer o seu trono no meio daquela situação, porque tudo serve ao seu serviço. Ele fala, mas que eles não negaste o seu nome e a sua fé. Ele fala, em que conservas o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda serviam ao Senhor. Ele fala ainda nos dias de Antipas, minha testemunha fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Foi morto ali, onde Satanás tem a sua habitação. Ele fala dessa testemunha fiel, e fala até o nome Antipas.
Esse nome Antipas significa contra todos, contra tudo, tudo que é negativo. Alguém, certa vez, chegou a dizer que esse nome Antipas significava antipapa. Eu não posso afirmar isso, mas pelas pesquisas que eu fiz, o nome significa contra tudo que é negativo na igreja. Por isso que ele foi morto, mas era fiel. Versículo 14 diz: tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens os que sustentam a doutrina de Balaão. A doutrina de Balaão, os ensinos de Balaão, agora a igreja estava sustentando. Talvez por causa de muita perseguição, muita pressão vinda de fora, eles até aceitaram a doutrina de Balaão. O que Balaão fazia? Está lá no livro de Números, no Antigo Testamento. Ele ensinava Balaque a armar cilada para os filhos de Israel. Os filhos de Israel, quando entraram na terra, eles não podiam se misturar com nenhum do povo que morava na terra. Aliás, eles tinham que eliminar todos. Mas fizeram o contrário. Estabeleceram amizade com aquele povo. E começaram as mulheres judias casar com homens daquela terra e homens de lá também casar com mulher judia. Isso, o judeu, uma classe dos judeus deixaram de ser judeu puro. Aí vem os samaritanos, eram raças misturadas já com o povo da terra. Mas não apenas isso, praticar prostituição e comer coisas sacrificadas aos ídolos. Os judeus começaram a participar de tudo isso. Vamos lembrar que quando o Senhor fala de prostituição na Bíblia, não se trata tanto da prostituição propriamente dita, mas o que é uma prostituta? Ela não tem um parceiro fiel, não tem um único parceiro, ela tem muitos homens. E Deus queria, nós como esposas, como noiva prometida para o Senhor, a igreja é isso, ela começou a se misturar e ter outros deuses além do Senhor, começou a adorar os ídolos, muitos ídolos das religiões pagãs. Isso o Senhor chama de prostituição. A igreja, uma parte da igreja, se prostituiu com os deuses daquelas religiões pagãs que existia naquela região. Então, a doutrina de Balaão era isso, a igreja estava sustentando essa doutrina. Pode se misturar, pode fazer amizade com os pagãos, faz amizade, vai lá comer das coisas que eles sacrificam aos ídolos, não tem problema nenhum, mas para Deus isso era prostituição. Ele diz, então, vocês sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque, versículo 14, a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem das coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Versículo 15. Outros sim também têm os que, da mesma forma, sustentam a doutrina dos nicolaítas. Lembra? Ele, quando falou a Éfeso, ele falou das obras dos nicolaítas que ele odiava. Foi a Éfeso que ele falou isso, ou foi uma das igrejas anteriores? Ele odiava essa doutrina e a igreja também. Agora, ela está dentro da igreja e eles sustentam essa doutrina. A hierarquia dentro da igreja. Uns sobre outros.
Então, a igreja também chegou a esse ponto. Vê como começou a degradação de Éfeso, abandonando o primeiro amor, Esmirna perseguida, pobre, sendo martirizada. Agora Pérgamo encontra a solução para sair de tudo isso. Abrir as portas, escancarar as portas para o inimigo. O Senhor diz, versículo 16. Portanto, arrepende-te. Arrepende, senão venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Versículo 17, ele diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Agora tem duas promessas para o vencedor. Ele diz ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, a saber, nessa pedrinha, escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que a recebe. Ele falou, vencedor, eu vou lhe dar do maná escondido. Vamos lembrar que vencedor aqui é os que vencem a situação negativa, os que batalham contra a situação negativa. E o Senhor vai batalhar com eles com a espada da sua boca. O maná escondido. Lembra que quando Israel peregrinou pelo deserto, eles colhiam maná todos os dias da semana, exceto no sábado. E Moisés falou para eles pegar um gomer, uma medida de maná, e colocar dentro da arca do testemunho, também onde estava a vara de Arão, e as tábuas da lei. E ele escondeu ali o maná. Aqui no nosso caso ele fala do maná escondido. O que era o maná? O maná era uma figura de Cristo quando viria, que ele era o pão da vida. O povo comeu esse pão durante 40 anos no deserto, mas indicando que viria um dia o verdadeiro pão da vida. Cristo é o pão da vida. E quando ele fala aqui que vai dar para o vencedor do maná escondido, ele vai dar as verdades reveladas do Novo Testamento para os fiéis, para os vencedores, aqueles que não aderiram a essas práticas negativas. Lembra, o Senhor certa vez disse, graças te dou, ó Pai, que ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e revelaste a estes pequeninos. O maná é escondido para aqueles que querem status, querem estar acima dos outros. Os sábios e entendidos Deus escondeu e revelou aos pequeninos, aqueles que são fiéis à palavra de Deus, à doutrina, aos ensinamentos, às verdades do Novo Testamento. O Senhor revelou aos pequeninos e escondeu dos grandes. Mas ainda além do maná escondido, ele vai dar uma pedrinha branca, escrita um novo nome. Essa pedrinha branca, nos tempos bíblicos, teve vários significados. Essa pedrinha branca era dado a alguém que fosse acusado de um crime, sendo inocente. Ele, para ser inocentado, provar a sua inocência, ele recebia uma pedrinha branca. Era para inocentar os acusados indevidamente de crimes. O Senhor foi acusado de algo que ele não fez. A pedrinha branca também servia como um documento para um escravo que era libertado.
quando se libertava um escravo, dava uma pedrinha branca para ele, e agora ele tinha um nome, tinha uma identidade e um documento que provava que ele não pertencia mais a nenhum outro senhor, ele era livre. O Senhor nos livrou do pecado. O Senhor nos libertou do pecado. Ele dá a pedrinha branca. Nós não servimos mais ao pecado, não servimos mais ao inimigo. Ele nos libertou e nos transportou para o reino do Filho. A pedrinha branca também era usado como ingresso em eventos importantes. Para entrar em eventos, o Senhor nos convida para as suas bodas. Nós temos o ingresso, a pedrinha branca. O Senhor dá àqueles que Ele escolheu. Amém? Então, com isso nós terminamos as 3 primeiras igrejas. Vamos entrar em Tiatira. Ali é um ponto crucial para se entender a trajetória da igreja e vamos entender melhor essas 3 primeiras cartas, a qual nós concluímos agora. Amém?